Fala, minha diretoria, eu tô enferrujado, viu? Tentativa de gravação número 35 do mesmo assunto. Raí, Caio Ribeiro, primeira coisa, se inscreve no canal, segunda, dá like, terceira coisa, eu sou amigo do Caio e o Raí é o meu maior ídolo no São Paulo, portanto, não tem aqui nenhum tipo de lado, tá? Nessa discussão. Até porque, nesse caso, eu acho que eu vou meio que defender os dois de alguma maneira. O Raí disse numa entrevista que ele não gosta do Bolsonaro, que o Bolsonaro isso e aquilo, tá? Veja você, o Raí deu uma entrevista pra mim há pouquíssimo tempo, aqui no Caratapa, você pode procurar aqui no canal, vou até botar aqui no cardzinho no final. O Raí disse pra mim numa entrevista o seguinte: eu não gosto do Bolsonaro, eu pedi votos pro Haddad e eu acho que o Lula é nota 7. Então eu acho que o Raí deixou razoavelmente clara a posição dele política quando eu entrevistei o Raí. Mas eu entrevistei o Raí, eu não entrevistei o São Paulo, eu entrevistei o Raí. Quando me parece que a pergunta que foi feita ao Raí foi: qual é a posição oficial do São Paulo em relação à volta do futebol? E neste momento o Raí passa a falar em nome do São Paulo. O São Paulo não vai voltar por causa disso, e emenda uma porrada no presidente. Primeiro, o São Paulo não acha nada, porque o São Paulo é uma instituição, não tem que achar porra nenhuma, tá? Então nenhuma pessoa do São Paulo tem que achar em nome do clube na hora de dar uma declaração oficial, mesmo que esta pessoa seja, pra mim, a pessoa mais importante da história do clube. E é o Raí. Pra mim, a pessoa mais importante da história do São Paulo é o Raí. Nada que o Raí faça no São Paulo, a não ser que algum dia ele cometa alguma coisa muito grave, é merecedora de alguém fazer um massacre no Raí nem nada. No máximo que você pode fazer é discordar, porque ele é o Raí e ele pode, tá? Concordo com o que ele fez? Não sei, acho que se ele estava falando em nome do clube, talvez ele realmente não deveria ter colocado ali a questão política, porque o clube não pode falar isso, é como eu sempre falo das escolas de samba, né? Uma escola de samba não pode ter um lado, porque se a escola de samba tem um lado, ela perde metade da comunidade, ela não pode fazer isso, né? Você é a comunidade, o São Paulo é o clube dos torcedores do São Paulo, e se aquilo não é uma unanimidade, ou se não chega nem perto de ser, você não pode se posicionar de um lado ou de outro. Você pode neste momento preferir isso aqui, tudo bem, mas agora estar de um lado ou de outro declaradamente, você corre um sério risco de não agradar e de perder muito do teu envolvimento do torcedor. Então eu não gosto que clube e instituição nenhuma façam esse tipo de coisa. Agora, a questão é, o que o Caio disse de tão problemático? Que ele acha que essa não é uma discussão política, que não tem que meter política no meio disso, e que acha que o Raí não foi bem nisso. E no fundo, se a resposta do Raí foi em nome do São Paulo, o Caio tá certo, né? Agora, que curioso, quando o Diego Souza fez a arminha, quando ele comemorou um gol do São Paulo, não houve uma comoção jornalística para defender o direito de expressão do Diego Souza. Porque ele fez a arminha. Se ele tivesse feito isso aqui, Lula livre, ia ter uma comoção do caralho. Porque mais uma vez eu venho aqui dizer para vocês, e vou dizer da mesma forma que eu tenho dito no meu Instagram, aliás, me sigam lá no Instagram, que é a única rede social que eu tenho respondido e tal, que é o seguinte: 90% dos jornalistas do Brasil são de esquerda. Isso é um fato, tá? Só que isso não pode interferir na opinião das pessoas na hora de julgar certas coisas, mas interfere. Então, você pega momentos muito simples e nota que o Sócrates foi reinventado ultimamente. Né? Desde o dia do negócio do Raí, o Sócrates foi reinventado. Ninguém falava do Sócrates. O Sócrates voltou, por quê? Para defender o Raí, a democracia corintiana, o exemplo do quê? Do esquerdismo, do lado dos caras, você entendeu? Não é para defender isso ou aquele, porque ninguém causou essa briga quando o Felipe Melo falou, jogando pelo Palmeiras, que ia votar no Bolsonaro. Ninguém falou quando o Diego Souza fez a arminha. Não é o problema do direito de se expressar. O problema é o direito de se expressar quando convém o que ele disse. Para quem ele disse. Se eu chegar aqui, e se eu não, né? Se o técnico de São Paulo tivesse, se o presidente do São Paulo tivesse dito o seguinte: olha, sobre a paralisação do futebol, nós vamos tomar a seguinte medida, nós vamos esperar e confiar no que diz o Ministério da Saúde, afinal de contas nós confiamos muito nesse governo do Jair Bolsonaro. Sabe o que está acontecendo agora? A imprensa está enlouquecida pedindo a cabeça do Leco e não defendendo o direito de expressão dele, porque vocês sabem que é verdade. E que se eventualmente parecer para você assim, pô, mas Rica, você está defendendo o Bolsonaro, por favor, acesse o meu Instagram antes de dizer um absurdo desse. Tá? Os bolsonaristas estão emputecidos comigo porque eu estou dizendo que ele acabou com o governo dele, desde o começo da pandemia eu estou dizendo isso, desde o primeiro dia de pandemia, desde o dia 23 de fevereiro eu estou dizendo repetidamente, o Bolsonaro está fazendo merda atrás de merda, é um absurdo o que ele fez na pandemia, é um absurdo a maneira que ele tratou o Mandetta, é um absurdo o negócio do Moro, e se tiver que cair, se tiver interferência da Polícia Federal, que caia, porque eu não sou paquito de bandido nenhum e espero que o Bolsonaro não seja, mas se for, que vá pra casa do caralho, porque é assim que eu trato bandido. Eu não sou desses que fico de pompom defendendo até a morte bandido que faz merda, não. Bolsonaro não é bandido ainda, mas fez merda na administração dele, na minha opinião também.
Isso cabe você julgar. Agora, você imagina se é o contrário, que loucura, entendeu? Então, puta que pariu, por que diabos a gente tem que misturar isso? O que o Caio pediu foi razoável. Olha, gente, não vamos usar a política, né? E o não vamos usar a política é óbvio que atingiu sujeitos como o Casagrande, que é talvez seja um dos piores exemplos morais que esse país pode ter. E caga a regra pros outros. Vai lá fazer textinho na porra do Instagram, vai discutir com fulano, vai discutir com não sei o que. Outro dia, aí você pega lá, dentro do próprio Sport TV, as chamadas de abertura, tem o Casagrande descendo pau no presidente, atrelando violência em estádio ao presidente da República, fazendo campainha de lado político. Sabe? Pelo amor de Deus, gente, vamos começar a separar quem que a gente pode ouvir ou não. Nós estamos tendo uma discussão de alto nível, é Caio Ribeiro e Raí, meu irmão. É Caio Ribeiro e Raí. Vocês conseguem compreender o nível da discussão? Aí vocês vão lá pra baixo pra ficar ouvindo jornalista militante, fazendo grito pra lá e pra cá. Eu aposto que vocês quiserem que o Caio e o Raí não vão ter o menor atrito por causa disso. Por quê? Porque são duas pessoas desse nível. O Juca Kfouri foi falar que a opinião do Caio tem fundo político no clube. Foi falar do pai do Caio. Pelo amor de Deus, cara. Vocês não têm um pingo de vergonha na cara, vocês não têm um pingo de limite para defender o lado ideológico de vocês. Vocês precisam usar um jornalista, vocês precisam usar um colega, um ex-jogador, que eventualmente não disse aquilo que vocês estão alinhados em dizer o tempo inteiro. E aí vocês precisam fazer isso, transformar essa simples declaração do Caio no negócio do Raí, numa discussão sobre a liberdade de expressão. Ah, pelo amor de Deus, para de fazer espetáculo, cara. Já tá dando audiência pra caralho a pandemia, todo mundo em casa com a televisão ligada. Precisa desse show? Não precisa, né, gente? Vamos parar de ser hipócrita um pouquinho, né?